Olá, eu sou a Kiara. Vim falar hoje do novo projeto, o Tarot Live, que é um canal que vai falar sobre tarô, astrologia, bem-estar, esoterismo, holismo, bom, todas as técnicas que na realidade a gente busca para melhorar, tanto a gente quanto as pessoas que a gente ama. Hoje, qual que é a proposta? A gente vai falar do quê? Fazer várias entrevistas com os melhores do mercado. E hoje eu vou entrevistar eu fui aluna dele, fazer o quê? Eu posso, tá bom? Então é o seguinte, nós vamos conhecer o Marcelo Bueno, do Zéfiros Tarot, mas ele tem uma história fantástica. Primeiramente, Marcelo, eu quero te agradecer. Nada. É um prazer você ser o primeiro aqui hoje, né? A gente está com várias ideias, até por causa da sua formação, depois a gente vai ficar num cantinho aqui dando ideia. Peruada. Por favor. Mas eu quero que você conte a sua história. Como que você começou com o tarô? Eu sei que você tem outra formação. Sim. Vamos aproveitar que é o primeiro programa, né? Estamos aqui, vamos estrear, e a gente está estreando aqui com Ganesha, logo atrás da gente. Né? Então, toda vez que a gente começa algum tipo de empreendimento, a gente faz uma saudação a Ganesha, para que tudo seja auspicioso. Né? Então, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, Om Gam Ganapataye Namaha, saudações ao Senhor Ganesha, que ele possa abrir nossos caminhos, né? E as pessoas falam muito de Ganesha só como se fosse para ganhar prosperidade, né? Para poder resolver problema, mas Ganesha é uma deidade também ligada à sabedoria, né? Ao autoconhecimento. Então, parte dos Vedas foi Ganesha escreveu com o próprio dente, né? Que ele parte, né? Que o sábio estava falando, né? E falou assim, olha, eu não vou repetir, né? E aí quando lá, sei lá, a pena quebrou, sei lá, que tinha de pena, que usava para escrever, ele mesmo quebrou o dente e usou o dente para continuar escrevendo, né? Então, eu principalmente quando reverencio o Ganesha, eu reverencio nesse sentido de a gente se tornar mais sábio, mais consciente de quem a gente é, de a gente poder criar um caminho próspero, porque a gente está bem. Então, quando a gente está bem, tudo reflete esse estado interior, né? Então, muito obrigada. A gente começa com Ganesha bem. Gratidão. Né? Com relação à minha história, eu sou publicitário por formação, eu trabalhei por muitos anos em planejamento estratégico, dando aula, inclusive, né, em grandes empresas e também dando aula de planejamento estratégico, sendo que, em paralelo com tudo isso, a minha mãe era uma frequentadora assídua de cartomante, então no bairro que a gente morava ela conhecia praticamente todo mundo que lidava com algum tipo de oráculo. Em algum momento, e aí eu de vez em quando acompanhava, mas assim, não dava muita atenção para isso. Em algum momento a gente mudou para Tijuca, no Rio de Janeiro, e na Tijuca teve a primeira loja esotérica que eu acho que tem notícia, né? Porque antigamente era casa de produtos, artigos religiosos, né? E o Esoteric Shopping Center foi a primeira loja a ter estátua, baralho, né? Essas coisas de massagem, né? E pessoas aplicando reiki, todas essas coisas. E a gente foi para conhecer a loja, a gente tinha se mudado pouco tempo para Tijuca, e eu não me lembro, eu não tenho a menor ideia por que ela me pagou para fazer uma consulta. E aí eu fui ter essa consulta com essa pessoa e eu fiquei absolutamente fascinado pelo tarô, né? Porque não era uma coisa do tipo, o que vai acontecer na sua vida? Né? Eu era adolescente bem novo, então assim, o que vai acontecer na vida do adolescente? Né? Não tem muito o que falar também. Né? E o que ela estruturou é tipo assim, quem eu era naquele momento, quais eram as minhas maiores dificuldades, né? Como é que eu poderia fazer para superar isso. Eu não tenho memória exata das coisas que ela me disse, mas eu tenho memória da sensação que eu tive, o quanto eu fiquei satisfeito com aquela experiência. E quando eu saí lá de dentro dessa consulta, eu já cheguei, minha mãe está esperando lá do lado de fora, na loja ainda, e eu falei assim, eu quero aprender esse troço aí, né? Então, a própria dona, uma atendente da loja indicou o Henrique inclusive era um vizinho ali da loja, então foi meu primeiro professor, o Henrique Matoso. Eu nunca mais tive notícias dele, eu não sei nem se ele está vivo, mas enfim... fica o recadinho. A gente reverencia os né? mestres, né? Então, assim, foi meu primeiro mestre, foi o Henrique. Logo depois disso, eu tive aula com alguns, sei lá, 2, 3 anos com a Vera Martins, que era uma coisa legal, né? Porque na minha época, a gente começava a ter curso de tarô, mas não tinha essa coisa tipo, quanto tempo demora? Você entrou no curso de tarô e você vai quando acabar o assunto, todo mundo tiver de saco cheio, o professor não quiser mais dar aula. Então, assim... Era isso, né? Então, eu fiz por muito tempo o curso do Henrique, arcanos maiores e arcanos menores. Depois eu fiz por muito tempo com a Vera Martins, né? Então, arcano maior, arcano menor, o curso do tabuleiro.
O tabuleiro eu aprendi com o Henrique, né? Eu me tornei muito conhecido no meio da taromancia por causa desse método, né? Esse método eu primeiro aprendi com o Henrique, que foi uma coisa qualquer dentro de um contexto de aula, né? Então eu sempre tinha a aula de determinado arcano e no final da aula era um jogo. E ele sempre trazia algum jogo que ele pegava de algum livro, alguma coisa assim nesse sentido. E quando ele falou do tabuleiro, para quem não conhece, né, o tabuleiro é um jogo com 22 casas, né? Então eu uso todos os arcanos maiores para poder montar essa mesa. Eu naquele momento eu sabia que aquele era o meu jogo, né? Então eu nunca fui um grande adepto de mandala astrológica, que é o que muita gente usa, e o tabuleiro para mim é a minha ferramenta de trabalho, né? E fui fazer curso com a Vera Martins de tabuleiro, que ela era professora de tabuleiro, ela tem um livro dela de tarô de Marsella que é em cima do tabuleiro. Eu sempre conto isso, né? A Vera me perdoe, porque quando eu fiz o curso de tabuleiro com a Vera, foi uma coisa até que acabou me limitando um pouco, porque o curso da Vera, basicamente, é a mesma coisa que você encontra no livro, né? Então, a casa do mago tem tal significado. Então, o que é o louco no mago, o mago no mago, a papisa no mago, a imperatriz no mago? E acabou ficando uma coisa muito cartesiana, né? Muito no quadradinho, né? Então eu que já jogava espontaneamente... Que já era mais natural. Que era uma coisa totalmente fluida ali. Fica assim, mas o que a Vera falou quando tem a justiça na casa do imperador? Né? Então eu tive já era mais natural a sua associação. Eu tive que meio que me desprogramar para voltar a jogar da maneira que eu fazia, que é mais ou menos como eu dou no curso também, né? Quando eu faço o workshop do tabuleiro. Eu ensino qual é o significado de cada casa. Cada aluno monta o seu tabuleiro, então a gente passa o dia inteiro lendo o tabuleiro, nem lê o tabuleiro todo, mas porque é muita gente, né? Então eu leio o tabuleiro de cada aluno da turma. E esse é um dos métodos que você dá, né? É um dos métodos, né? Mas é o principal. Toda vez que eu monto turma de tabuleiro, tanto no Rio como em São Paulo, tem sempre uma adesão muito grande, inclusive das pessoas que já fizeram e querem fazer de novo, porque eu realmente considero um método fantástico. Me conta um pouquinho dos Zéfiros agora. Para o pessoal entender, porque assim, você tem a sua formação, começou com o tarô só na questão de estudo. Isso. Usou tantas ferramentas, tantos mestres, depois começou a trabalhar. Eu achei tão interessante quando você comentou comigo, ele falou assim, quando a internet começou... É bem isso mesmo. Eu tinha um pseudônimo... Que era o Uder Pendragon. Isso. E começava todos os textos como saudações do grande dragão vermelho. Então, eu falei assim, nossa, gente, o Marcelo, com quanto tempo, né? Gente, esse rapaz, ele não é tão velho assim, né? Sim, só tá, a maquiagem que foi boa. A gente, quando a internet começou, aí tudo bem, né? Eu trabalhava na área de marketing e quando eu comecei a aprender tarô, eu contava pra todo mundo, né? Tipo, tô saindo agora que eu não posso ficar mais tarde porque tem minha aula de tarô, essa coisa assim no gênero. As pessoas me chamavam de Zora, né? Por causa da Zora Leonara. Como que era isso pra você? Porque assim, fala a sua formação com o pessoal que não Sim, não eu sabe. Sou formado em marketing, pós-graduado formado em publicidade, pós-graduado em marketing e especialização em planejamento. Para mim, o tarô sempre foi um caminho paralelo, né? Para mim sempre foi uma coisa de autoconhecimento. Então, até você entender que era eu isso gostava que do você tarô fazer. porque assim... Então vamos falar aqui rapidinho, né? Quando você fala do oráculo de modo geral e do tarô em particular, né, que é a minha ferramenta, eu vejo aí 3 vertentes, né? Você pode aprender o tarô efetivamente para ver o futuro, né? Então, assim, eu vou fazer uma viagem e quero saber o que eu posso esperar dessa viagem. Ou eu estou num momento XYZ na empresa e eu quero saber, eu estou com medo se eu vou ser mandado embora ou não, ou eu estou de olho numa promoção, quero saber se eu tenho chance dessa promoção. Então, eu tenho uma coisa preditiva que vai dizer assim, ok, você tem isso de oportunidade, você tem isso aqui de obstáculo, e a tendência é que você consiga ou que você não consiga, né? Então, o exemplo clássico que eu gosto de dar é da pessoa que vai fazer um concurso, né? Um concurso público, né? E eu tenho uma história dessa específica, né? Que eu joguei para a pessoa, falei para a pessoa assim, olha, você não tem chance de passar, e sei lá, não sei tantos meses depois ela fez contato para dizer assim, eu passei. E eu falei assim, você passou porque você ficou muito zangada comigo, né? Porque quando eu falei que você não estava pronta, você foi lá, agora eu vou mostrar para ele que eu sou capaz de passar. E passou. Então, assim, a grande questão é que na tendência que ela estava, né? Ela estava lá embaixo, mas no que ela subiu e ela conseguiu estabelecer um outro patamar,
Ela conseguiu. Da mesma maneira que se eu tivesse dito para ela que assim, você vai conseguir. Aí a pessoa tá dando mó duro, tá trabalhando pra caramba, tá perdendo a balada, tá deixando de beijar na boca porque tá estudando. O Marcelo falou assim, vou passar, então tranquilo, né? Então vamos beijar na boca hoje, né? Vamos beber um pouquinho, não sei o quê. Aí cai e o preparo vai pro saco, né? Então é um pouco por aí. Então tem esse aspecto. O outro aspecto do tarô fala exatamente da questão do aconselhamento. Né? Então, é a maneira que eu gosto de trabalhar de um modo geral, porque se alguém fala sobre como é que está meu relacionamento com Joana, ou com Pedro, ou Patrícia, seja lá quem for, a questão toda não é só dizer se a pessoa está bem, se não está bem nessa relação, se quer, se tem futuro ou não, mas o que precisa ser visto dessa pessoa que está na minha frente. Porque lá do João, eu não tenho como, não tem nenhuma menor gestão daquilo, né? Se quer alguma coisa, manda jogar comigo, eu agradeço, e a gente fala para ele também das dicas que são necessárias. Mas se eu estou jogando aqui para Patrícia, por exemplo, eu posso dizer mais ou menos como é que o João se comporta de modo geral dentro dessa relação, porque quando a gente tem não só na relação, né, mas como tudo na vida, a gente cria expectativas, né? Então, assim, vamos trazer para a realidade. Tipo assim, o cara que você está relacionando hoje tem essas características. Você está esperando isso, mas sim, ele é dessa maneira. Então, você não é de passar a mão. Você não concorda com isso? Não. Você acha que o autoconhecimento você pode sim direcionar a parte feia, vamos supor, mas também de uma maneira que a pessoa vai evoluir? Até porque, senão a gente não estaria aqui também para nada, né? Tem um texto até que no outro dia eu falei sobre isso e hoje eu compartilhei no Facebook de novo um texto de um site, né, falando que o sofrimento se faz necessário. Óbvio, né? Ninguém vai fazer terapia com um psicólogo, ou vai jogar tarô, ou vai ler o mapa porque está feliz da vida. Está feliz da vida, está lá curtindo e acabou-se. Quando você tem um problema, né? Eu estou infeliz no meu trabalho, eu estou com uma questão existencial que eu não sei o que eu quero da minha vida, ou eu tenho uma relação, eu não consigo me dar bem no relacionamento, né? Todos meus relacionamentos fracassam, né? Eu só namoro o cara que é alcoólatra, né? E eu peguei lá um cara que não bebia, a gente começou a namorar, ele foi pra esquina e encheu a cara de cachaça. Assim, a gente tem que entender por que isso acontece, né? Que dinâmica é essa? E a dinâmica nunca é fora, a dinâmica é dentro, né? Então, quando esses desconfortos aparecem, né? Quando a gente tem esse sintoma, efetivamente a oportunidade que se tem de se trabalhar alguma coisa que está meio esquisita com a gente. Porque se tivesse tudo bem, você não olhava para esse lugar. Então precisa ter lá a coisa meio torta. Para quem não sabe, eu já trabalhei aqui no Fadas do Bem já por 2 vezes. Né? Eu não lembro qual o primeiro nome que eu usava. Tem um nome que a Laia gostava mais. Mas o segundo eu colocava Vikram. Aí todo mundo coloca nome, foto avatar bonitinho, né? De fada, de cavaleiro. Né? O meu era um ogro, né? E aí, enquanto você é a Fada do Bem, eu dizia que eu era um ogro do mal. Porque eu tenho esse lado, obviamente, né? Eu trato as pessoas com maior respeito, com carinho, né? Então acho que o acolhimento é fundamental no trabalho que a gente realiza com as pessoas, né? Então senão todo mundo sai correndo e não adianta nada. Mas essa coisa de mostrar onde está doendo e às vezes dar uma apertada ali, tipo assim, olha para isso. É importante. Porque senão não tem solução, né? E eu teve uma pessoa que eu joguei, sei lá, mês passado, que aí no final da consulta ela assim, nossa, eu odiei, mas foi ótimo, porque não tinha nada do que ela estava querendo ouvir, né? Ela tinha um monte de expectativa e o jogo tipo, olha, não vai rolar, não. E não é só o não vai rolar, mas não vai rolar e por quê? E você passa isso claramente para os seus alunos? Porque, por exemplo, eu sei o Marcelo amanhã está dando aula, né? Vai ministrar, me conta qual que é o curso de amanhã. Você é super sincero assim? Diretaço também, sempre. Deixa claro para o seu aluno. É importante isso, né? Então, e eu sou naturalmente esculachado, né? Então, às vezes tem situações engraçadas em sala de aula, né? Tipo, a pessoa, durante a aula, você tem uma dinâmica também, né? Que vai em paralelo ao curso, né? E aí, sei lá, eu lembro de uma pessoa que estava perguntando sobre relacionamento, mas tava uma coisa meio esquisita, porque ela não dizia se afinal de contas ela estava namorando, não estava, né? E tipo assim, mas o que vocês já tiveram juntos, né? A gente se encontrou, mas eu falei, cara, mas sim, trocaram fluidos. Aí ela ficou vermelha, né? Tipo, fluidos não. Então a gente agora sabe de onde é que tá partindo essa conversa, né? Então é só um flerte, é só um interesse, já teve alguma coisa elaborada, né? Então, eu acho importante, né? Assim, é engraçado que por eu não ter muito pudor com essas coisas e pela maneira, eu acho que até meio engraçada que eu coloco algumas situações, né? Porque eu brinco, de modo geral, minhas clientes têm muita liberdade para falar qualquer
absurdo, né? E às vezes são uns absurdos mesmo, eu faço cara de paisagem, nossa, não é mesmo? E tá, então como é que é isso, né? Vamos trabalhar, porque não tem julgamento, né? O papel nosso não é julgar nada. É simplesmente abrir as cartas e assim, tá, então dentro dessa situação, o que as cartas te orientam? Né? E a gente ouve muita história cabeluda, né? Muitas histórias são engraçadas, inclusive, porque assim, tipo, se eu estivesse pensando para escrever uma coisa, eu talvez não tivesse aquela ideia. A pessoa viveu aquilo, passou pela né? situação. E tipo assim, e conta e só... Beleza, então assim, o que as cartas falam sobre essa situação? Né? Então, quando eu falo dessa coisa do aconselhamento, é que não é só, tipo, vai dar certo ou não vai, mas o que eu preciso melhorar para que dê certo? Qual é o ponto cego que eu não estou percebendo? Né? Então... Eu ontem na rua encontrei com uma menina que eu joguei para ela tem umas 2 semanas. E eu estava tomando um café, que estava esperando para poder ter uma consulta. E ela veio falar comigo assim, cara, aquilo que a gente conversou, eu queria te agradecer porque mudou minha cabeça naquele momento. Que eram situações que ela não estava vendo, né? E às vezes as pessoas vêm com um discurso, embora eu faça parte dessa esfera esotérica, né? Eu sou budista, né? Adoro Ganesha e tem todas essas questões, eu sou muito prático, né? Então a pessoa vem de me dizer que a vida é assim porque eu estou sofrendo porque é o meu karma, ela já sai e leva uma voadora já, tipo assim, cara, mas assim, karma vem na vida passada, mas assim, esse momento aqui e agora, o que você pode fazer para mudar? Sim, né? Até porque a gente tem uma visão meio errada de karma, né? Já começa por aí. Sim. E dentro do budismo a gente fala que tudo é impermanente, né? Então tudo muda o tempo inteiro, né? Já dizia Buda e Lulu Santos. E karma também muda, né? Então se você tem um karma porque karma é tudo, né? Karma não é só karma de ser pobre ou de não ter namorado. Você pode ter karma de ser rico, você pode ter o karma de morar fora, você pode ter o karma de ser lindo, maravilhoso. Então assim, é tudo karma. E assim, mas por causa de uma vida passada... Deixa a vida passada para o passado, né? Olha para frente. O que eu posso fazer agora, né? Como é que eu posso olhar para dentro de mim e perceber onde é que está esquisito, né? Então, no outro dia alguém perguntou para mim se eu passava trabalho, né? Se tiver algum problema, você passa trabalho? Aí eu falei, passo. Conforme a situação, eu vou encaminhar você para um psicólogo, né? Tipo, você precisa conversar com um psicólogo. Você precisa ter essa coisa de conversar com alguém para elaborar essas suas questões internas. Né? Então, assim, é muito por aí, né? E aí o terceiro caminho do tarô, né? Eu falei que eram 3, o terceiro é exatamente a questão da autorrealização. Porque a gente não sabe como é que o tarô foi criado, e no primeiro momento não existia nada de oracular, então o tarô ele aparece, né? Quando você olha os arcanos maiores, os menores já existiam como carta de cassino já há muito mais tempo. Mas... o conjunto de maiores ele aparece no final do século XV, não era da maneira como a gente conhece hoje, então o tarô já mudou 300.000 vezes, já teve mais carta, menos carta, já teve a sequência alterada, em algum momento você estabeleceu um padrão a partir do tarô de Marseille, basicamente, e só que no século XVIII que alguém parou para olhar e disse assim, nossa, aqui eu estou vendo aqui o livro de Tote. E aí, isso aqui significa sabedoria, isso aqui significa destruição, então assim, são 3 séculos que a gente tem aqui que as pessoas jogavam como jogar biriba e acabou-se, né? A partir do momento que foi esquematizado, né? Que, então temos essa sequência iniciática, e aí sabe lá Deus como é que as coisas se articulam, a gente tem um caminho de crescimento, né? Então somos todos nós o louco, que somos aqui o viajante nessa vida meio perdido, meio desorientado, sem saber de onde veio ou para onde vai. Em algum momento a gente dá de cara com o mago, que é quando você efetivamente tem a terra, né? E você toma consciência do espaço que você ocupa. E aí você vai passando um por um dos arcanos, né? Então tem esse olhar para fora do mago, tem um olhar para dentro da papisa, tem a questão da nutrição, da imperatriz, né? Tem o que você constrói na sua... E aí você vai construindo. E quando você começa a estudar o tarô também por esse viés, você não deixa de ter um aspecto de crescimento, porque os 22 arcanos estão aqui dentro da gente, né? Então, como é que é o meu eremita, né? Como é que é a minha torre? Como é que é a minha estrela, né? Em que momento eu sou isso, né? Exato, né? Eu tenho feito ou a hora certa de ser. Sim, né? Porque é a caixinha de ferramenta, né? Então, você tem os 22 arcanos aqui. Da mesma maneira que você tem serrote, martelo e parafuso, né? Se a gente quiser pendurar aqui o Ganesha, a gente pegar o prego, tem que o quê? Martelo. Sim. Ou uma furadeira. Eu não vou pegar uma serra, porque a serra não prega o martelo, não prega o prego.
E a gente tem que saber como acessar esses arcanos que estão aqui vivos, estão aqui pulsando na gente, e a gente se apropria, né? Meio que se transforma naquele assim, bom, preciso trazer agora o imperador para lidar com determinados assuntos, preciso trazer agora a imperatriz, eu preciso ser mais estrela, preciso ser mais diabo, né? As pessoas dizem, nossa, porque o diabo é horroroso, não sei o que, tudo mais. Não, o diabo tem lá suas características, né? Seus atributos positivos, então a gente tem que olhar o diabo também como algo que a gente precisa na nossa vida, né? O diabo é aquele que põe limite também, tipo assim, olha, daqui você não passa, né? Quando eu tenho ambição, a ambição vem do diabo. O diabo ele não pode ser uma ambição desmedida, né? Tipo, vou arrancar a cabeça de todo mundo para até chegar onde eu quero. Mas o impulso de querer fazer alguma coisa, de querer melhorar, da própria aspecto da sobrevivência, tá lá. E o diabão, vamos cuidar disso, né? E vamos manter esse diabão vivo porque precisa. Sim, com certeza. Você ia dar alguma Não, eu ia falar exatamente por causa do diabo, que é legal, né? Porque quando a gente fala do septenário, né? Você tem as primeiras 7 cartas, né? Vai do mago até o carro, que é um processo de individuação. Você tem da justiça, que para mim é 8, até a temperança, que fala do desenvolvimento da personalidade. E diz que a linha final, né, que vai do diabo até o mundo, é a linha da transcendência. Né? Assim, como é que você começa a transcendência com o diabo? É porque você só se torna um ser integrado lá no mundo se você reconhece a sua sombra. Você não pode varrer para debaixo do tapete, fazer de conta que não existe. Então, assim, todo mundo é ciumento, todo mundo tem uma inveja, todo mundo tem raiva, né? A gente precisa se apropriar disso e tomar consciência de que... Aceitar e controlar. Isso. Agora, eu quero que você me fala dos seus cursos. Eu quero que você me conta online, aonde, cidade, os seus métodos que você está dando agora. Eu sei que você já falou do tabuleiro. Sim. Quero que você me conta das cartas, das letras hebraicas. Então vamos lá. Otiot. Isso. Porque eu já tentei falar isso umas 10 vezes antes, tá, gente? Não saiu do jeito certo. Então, dentro do Porto, eu dou muito curso no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Então, geralmente em São Paulo eu dou curso lá na Aroche, lá na Casa de Edi. No Rio de Janeiro eu tenho dado aula no Ananda, que é um espaço que eu alugo para isso. E no portfólio básico eu tenho um curso de introdução ao tarô, onde eu tenho um sábado que eu falo dos arcanos maiores. No mês seguinte eu volto para falar das cartas numeradas e no terceiro mês eu volto para falar dos arcanos da corte. No Rio, a gente acabou de dar arcanos maiores no sábado passado. Amanhã tem arcanos da corte aqui em São Paulo. E aí, no final de agosto, eu volto para fazer arcanos maiores no Rio, cartas numeradas no Rio, e eu já começo a fazer corte aqui em São Paulo. Você anda. A gente está aí, a gente vive com isso, né? Então, fora esse curso básico, tem o curso de tarô e alquimia, que é baseado no baralho do Robert Place. Não que a gente precise ter o baralho, mas é entender que os arcanos maiores eles funcionam como um processo alquímico, né? Onde você transforma esse chumbo em ouro. Né? Eu gosto de colocar no subtítulo desse curso que sair da ignorância para a sabedoria. Né? Então, como é que você consegue entender os processos alquímicos baseado nos arcanos maiores do tarô? Então, uma coisa que eu acho bem legal. Tem o curso do tabuleiro, tem o curso dos 40 servidores, que é um baralho, inclusive o Tommy Kelly fez aniversário ontem, ele não está assistindo isso aqui, mas fica aí o parabéns. O Tommy Kelly é um irlandês que ele desenvolveu um oráculo, desenvolveu um baralho com 40 cartas, que é utilizado para mim, para magia. O meu olhar sempre para as coisas é de maneira oracular, então eu uso os 40 servidores. O primeiro curso no mundo dos 40 servidores foi comigo, lá no Aroche. Atualmente já tem alguns outros lugares também por aí que a gente acompanha nas listas. Acho que aqui no Brasil, inclusive o baralho foi lançado agora a versão em português, então deve ter mais gente ministrando o curso, mas o primeirão está aqui com os Zéfiros. E o oráculo das letras hebraicas. Né? Esse projeto das letras hebraicas, quando eu comecei a estudar tarô, a gente via muitas referências sobre a Kabbalah. E aí, quando eu fui procurar entender um pouco mais a Kabbalah e todo acesso que a gente tinha naquele momento era da Kabbalah hermética, eu não consegui chegar a lugar nenhum, né? Eu não conseguia ver muita coerência nas coisas, ou o que aquilo poderia me proporcionar de crescimento, de evolução, enfim. Em algum momento eu consegui descobrir no Rio de Janeiro um grupo de não-judeus, mas que praticava a Kabbalah judaica. Aí foi onde eu fui entender, de estudar a Torá, entender os códigos da Torá, e nesse meio do caminho eu fui aprender sobre as letras hebraicas.
Na época existia um baralho francês que também se chama Otiote. Eu até botei o meu nele aqui pensando nesse francês. Que era um baralho que tinha algumas referências, mas assim, eu conheci uma pessoa que jogava esse baralho francês, só que ele olhava a letra tete é a nona letra, né? Ele lia o eremita na letra tete. Eu falei, mas ele não está lendo a letra hebraica, ele está lendo o tarô, aproveitando ali a numeração. Fazendo associação. E aí eu fiz um primeiro baralho para mim, na época eu fui comprar esse francês muito tempo depois. Eu fiz um baralho para poder começar a testar. Depois eu fiz um protótipo que ficou comigo um bom tempo. E eu cheguei a dar um curso aqui no Fadas em 2015. Eu fiz esse curso. E aí eu não senti que as pessoas estavam muito entusiasmadas com esse negócio, meio deixei de lado. E aí foi engraçado, porque no ano passado, nos cursos que eu fazia, toda hora eu estava falando de novo de letra. Toda hora eu estava falando de novo de letra. Eu falei assim, cara, as letras estão aqui me provocando, né? Estão me cutucando. É o sinal, né? E aí eu falei assim, tudo bem, então vamos lançar isso oficialmente. Aí eu contratei, peguei o meu material, entreguei na mão de um designer, que ele fez um baralho com uma ilustração bacanuda para poder vender. Num primeiro momento esse baralho foi colocado e ainda está disponível na Game Crafter, que é uma empresa que faz baralho por demanda, né? Então os caras não têm estoque, você escolhe lá qual baralho que você quer e tem vários lá à disposição. Você compra, o cara produz e manda para você aqui para o Brasil. E aí, quando eu fiz o lançamento, algumas pessoas começaram a ficar interessadas e aí o Marcelo Adeldeb me procurou, porque ele estava com a campanha do All-Type Tarot lá no Catarse, e ele pediu autorização para imprimir 300 baralhos para dar de prêmio para o pessoal que estava participando, né? Então, 300 pessoas ganharam esse baralho aí. E aí eu mandei produzir mais 100 para também vender aqui, porque tem gente que às vezes não tem cartão ou não confia muito de comprar internacional, e a gente tem problema que às vezes o material que vem para lá em Curitiba e para sair de lá só Deus sabe, enfim. Então, estou no final de estoque já desses 100 baralhos que eu produzi para cá, né? Para frente eu não sei como é que vai ser. Eu já fiz do Otiote o módulo 1, que é o módulo que basicamente discute as letras, né, de cada uma das cartas, e estou montando ainda o módulo 2, que é onde a gente fala das regências, né, e da letra na árvore da vida. Então, a minha árvore da vida é uma árvore da vida diferente, né? Quando você tem a Maria dos Livros, você encontra a árvore da vida hermética, que na verdade é conhecida como a árvore da vida mais antiga, né? Mas em algum momento da história a gente tem a presença do Arizal, que foi um grande mestre judaico, né, dentro da Kabbalah, e ele redesenhou a árvore dentro de uma coisa que para ele fazia sentido, que para mim também faz, né? Então é a árvore que eu adoto, não só a estrutura da árvore, como os caminhos que o Arizal foi e estabeleceu para trabalhar. Tem sido isso. Que maravilha. Eu sei que você vai puxar umas cartinhas, Vamos né? puxar umas cartinhas. Um recadinho para o mês de agosto. Mas antes, amanhã você tem o curso no Aroche, tem vaga, como é que tá? Lotou, tá corrido? Só para a gente saber se tem alguma oportunidade de quem tá vendo, Ainda né? tem, então sim, mesmo que todos os meus módulos são avulsos, então ainda que você não tenha feito o módulo 1 de arcanos maiores, você pode fazer o módulo 2 de cartas numeradas e se quiser ou não fazer arcanos da corte no mês que vem. Inclusive uma coisa importante, né? Porque assim, arcano da corte é uma coisa super maltratada nesse meio oracular, né? Quando as pessoas escrevem livros, escrevem capítulos e capítulos sobre os maiores, aí já meio que enxuga um pouco para falar das cartas numeradas, e quando chega nas cartas da corte é aquela coisa básica, né? Tipo, a rainha de espadas não vale nada, de copas é muito melosa, o rei de ouro só pensa em dinheiro, e aí fica essa coisa muito meio crua e preconceituosa, né? Às vezes limitada. Então, assim, eu adoro trabalhar com os arcanos da corte. A gente passa um dia inteiro falando dos arcanos da corte, e assim, daria para fazer um dia e meio, 2 dias falando de arcano da corte, porque assunto é que não falta, né? Para a gente entender os processos. Como é que é o processo, né? Então, assim, de um modo geral, o arcano maior é meio que bombril, né? Tem 1000 utilidades, a gente consegue trabalhar com o arcano maior para ver uma situação, avaliar o humor, avaliar um ambiente, né? É bem versátil com relação a isso. Quando você fala das cartas numeradas, você fala de processos, né? Processos que vão do AIS, que é aquilo que pode vir a ser, até o 10, que é a materialização daquela energia. Que energia é essa? Energia que se manifesta nos 4 naipes.
né? Então, quando você fala de ouro, você fala das coisas práticas, rotineiras, aquilo que é tangível, aquilo que eu consigo mensurar. Quando eu falo de espadas, a gente lida com os desafios, né? Então, são essas dores que a gente está falando antes, né? As dores são necessárias para a gente poder meio que crescer, evoluir, corrigir e tudo mais. As pessoas odeiam o naipe de espadas, mas a gente cresce por esse lugar mesmo. Copas, as pessoas gostam de falar que assim, é o baralho, é o naipe do amor. Mas não é o naipe do amor, né? É o naipe da satisfação, do preenchimento, do significado, onde o amor passa por aí, né? Porque quando eu estou amando, eu me sinto pleno. Mas pode ser como é que eu me sinto com relação a um trabalho, com relação a um hobby, com relação a um amigo, né? Então, o quanto de satisfeito... Com ele mesmo, dentro de um lar. Sim, né? E quanto a minha vida é significativa, né? Tipo assim, puta, tá valendo. Eu acordo bem disposto para ir trabalhar, porque o teu trabalho é bacana, porque você sente bem o que você está fazendo, né? A gente trabalha aqui ouvindo um monte de gente, né? Isso pode ser muito bom para algumas pessoas e pode ser péssimo. Tem amigos meus que falam, pô, como é que você aguenta, né? Cara, mas para mim é sempre uma grande satisfação receber alguém que voltou ou que eu estou vendo pela primeira vez e eu ajudo através das cartas, de repente aquela pessoa tem um insight, né? E puta, que bom, né? E é legal porque as pessoas fazem a consulta e depois mandam uma mensagem, tipo assim, olha, ainda estou ruminando aquilo que você falou, mas puta, caiu a ficha agora, né? Então, eu nunca tenho problema, a pessoa pode gravar, pode anotar, porque eu acho importante a pessoa ouvir de novo, porque cada vez que ela ouve, ela tem uma outra percepção da conversa e a vida vai acontecendo, né? Então, essa semana eu recebi uma cliente, né? Que ela mandou para mim uma foto de uma consulta que ela anotou de 2014, eu acho. Sim. Então, que coisas que estavam para acontecer naquele momento e que, de novo, e aí ela meio que postergou, ela meio que não encarou aquela situação, ela achou que era difícil. E ela agora está vivendo de novo essa situação e ela meio que procurando na gaveta alguma outra coisa, encontrou essa anotação, né? Ela assim, caramba, né? Quanto tempo eu perdi? Porque o Marcelo falou que já era para ter feito isso em 2014. Eu falei, não perdeu tempo, porque você não tinha estrutura para fazer isso, né? Então, a maneira como você está digerindo a vida. Então, naquele momento estava pesado, né? Agora, de repente, já dá, né? E o próprio fato desse texto, né? Desse rascunho que ela fez ter aparecido agora, até escrevi isso no Instagram, né? Que eu acho que é o tarô ainda está atuando. Né? Então, tá lá. Então, assim, lembra aquilo que você escreveu aqui, ó? Parece aqui de nada, dentro de uma gaveta. O tarô tá ali, tá vivo, né? Então, assim, quando ela viu, ela reviveu aquela consulta, né? Então, assim, tá lá, tá pulsando, né? Então, eu acho isso super bonito. Marcelo, então, pra gente finalizar, fala pra nós... Passa o dia inteiro aqui falando, né? A gente vai falando, é bom, é gostoso, né? Tem assunto pra dar e vender. Eu quero que você fale um pouquinho do mês de agosto, agora que a gente está entrando. Tá. Antes, eu quero te agradecer novamente pela oportunidade e pelo aprendizado. Satisfação tá aqui. Eu sei que... Me fala, tem 1, 2 vagas... Pois pro curso de amanhã, se alguém... Ele fala, mas ele não fala o que precisa. Se alguém quiser me procurar, acho que mais fácil essa altura do campeonato, né? É passar um WhatsApp para mim, né? Então, 21 98... 9803-0970. 21 9803-0970. É o meu WhatsApp. E faz contato que eu passo os dados bancários. Se você quiser, você pode pagar em 3 vezes no cartão sem juros. O curso, R$280. Então, não tem problema nenhum de falar o preço aqui. Ainda acho que dá para encaixar mais 2 pessoas lá sem um problema. Legal. Né? Gente, aproveita. A gente faz no Arocha. Não sei se todo mundo conhece o Arocha. É a casa da Edi. E assim, é um coração de mãe, né? Então a casa da Edi é um lugar super gostoso, a gente acampa lá no sofá, no chão e tudo mais, come pra cacete o dia inteiro e a gente sempre dá um jeito, né? Então acho que umas 2 pessoas dá pra encaixar, eu fiz um material extra também, então sempre tem o pessoal tem nego que sexta-feira, 11 da noite, ainda tem vaga, assim, puta, vai. É a hora que dá o sinalzinho. Então... Eu tenho uma pessoa que fez curso comigo na sábado passado, de último instante. Eu falei, foi a cigana que mandou. Eu falei, então depois dá conta da cigana para dar comissão para ela, né? Vamos falar do mês de agosto. Falar do mês de agosto. Pensando aqui como fazer, né? Eu estava pensando aqui do jeito que a Laia faz as lives dela, né? Então, aquela coisa de a gente pegar um montinho, né? Pegar carta 1, 2 e 3, né? A gente pega um geral ou pega um segmento específico, algum tema específico? Vamos pegar o tema de amor? Puta, nem... Eu não ia falar de amor? Vamos falar de amor, então. Eu não ia falar de amor? Eu tô aqui com o Otiot,
e eu peguei também o tarô para poder fazer alguma coisa do tipo um diagnóstico da situação, e com o tarô a gente pega um conselho. Pode ser? Perfeito. Então, cada um pensa na sua vida amorosa nesse momento. Quer você tenha alguém, quer que você tenha alguém esteja bom, quer que você tenha alguém e tá meia boca essa situação, você já não sabe se fica, se vale a pena ou não, ou você tá meio que chupando o dedo, você tá querendo alguém, se alguém não aparece, mas que raio, mas que maldição é essa, né? Amarraram meu nome lá na boca do sapo, aquela coisa toda, abstrai, né? Vamos ver 3 cartas. Posso escolher? Pode. Então temos a carta 1, temos a carta 2 e temos a carta 3. Isso aqui, essas 3 cartas vão funcionar como um registro, né, de como é que tá a tua situação afetiva nesse momento. Então você escolhe 1, 2 e 3. E aí vamos tirar do tarô um conselho, né? O que a gente pode... tendo em vista essa carta que você escolheu, 1, 2 e 3, a gente vai de novo 1, 2 e 3, assim, o que eu posso fazer? Se você escolheu 2 na letra hebraica, pode escolher 3 do tarô, sem problema nenhum. Problema algum. Só para a gente ter referência aqui de Coloca 3 coisas. Coloca nos comentários para a gente depois fazer uma associação, como é que tá a vida amorosa do pessoal. Isso. Conta também que fez sentido, né? Isso muito... fez sentido. A gente adora saber dessas também coisas. Também críticas, viu, gente? A gente adora também. Então, temos aqui a carta 1 de conselho, a carta 2 de conselho e a carta 3 de conselho. Então, para você que saiu com um diagnóstico da carta 1, saiu aqui a letra Vav. A letra Vav é uma letra que é uma letra de conexão, né? Para assunto de afeto, ela veio bem a calhar. Porque Vav fala sobre você juntar. Quando você está falando em hebraico, Marcelo e Gisele, né? Você fala Marcelo vê Gisele, porque esse E de ligação que você está trazendo alguma coisa, né? É uma carta, é uma letra que fala sobre não permanecer sozinho, né? Às vezes alguém quer fazer alguma coisa, sai a letra Vav, tipo, não faz sozinho, procura alguém, se associa com alguém para poder realizar aquilo que você quer. Então, assim, se você tem um relacionamento e o diagnóstico é letra Vav, porque você escolheu a carta número 1, tá tudo bem, né? Então, assim, tem uma troca, tem uma união, né? Procura entender como é que é esse outro, não é? Como é que as coisas se encaixam de maneira mais adequada. Certo. Se você não tem ninguém, boa notícia, porque a letra Vav, como promessa, que vai aparecer aí um calorzinho gostoso, né? Aí dá uma ajeitada. Um tete a tete. Um tete a tete. Se você tirou a carta 2 para o seu afeto, saiu a letra Tav. A letra Tav é a última letra do alfabeto hebraico. A letra Tav, ela tem alguns significados, né? A gente tem que explorar um pouco aqui as possibilidades. Uma delas é que é um selo, né? Então, quando você tem o processo da criação, né? Que vem lá do aspecto mais imaterial, quando está para se manifestar, é como se fosse um certificado de garantia de Deus, tipo assim, está feito, agora concretiza, né? Então, a materialização está aqui. Só que às vezes também pode ser um término, pode ser uma conclusão, né? Então, uma coisa que eu acho que é muito importante destacar aqui, que a letra Tav é a letra da verdade. E aí eu acho que quando a gente fala da verdade, serve para qualquer situação, né? Quer que você esteja com alguém bem, quer que você esteja com alguém mal, ou quer que você não tenha com ninguém nesse momento. Assim. O que vamos fazer juntos? Seria? A letra Tav, como a letra da verdade, ela fala exatamente sobre você entender qual é a sua verdade. Então, assim, a gente está num relacionamento, esse relacionamento não está bom. Em vez de a gente ficar preso aqui num certo apego, tipo assim, mas se eu largo a Gisele, vai que não aparece ninguém, aí então vai ficar com a Gisele mesmo, alguma coisa nesse sentido, que é o que a gente muitas vezes acontece, né? Fica esse medo de abrir esse espaço. Uma dependência assim, de medo emocional mesmo. Tá bom para mim viver com essa pessoa? Tá valendo a pena viver com essa pessoa? Tô sendo feliz? Tô sendo feliz. Por que você não tá sendo feliz? Cara, Fábio, abre espaço para o universo abençoar. Acho que o importante é isso. Certo. E se a pessoa está sozinha, também encara a sua verdade, né? Por que você está sozinha? Porque ninguém me olha ou eu não me interesso por ninguém. Olha para dentro, entende o que está acontecendo. Sabe? Aquela ideia da feridinha, de tocar a ferida, às vezes de aceitar alguma programação. Porque às vezes eu estou sozinho porque, na verdade, eu
eu tô me punindo por algum motivo, eu tenho alguma história que não está muito clara, porque eu já tive um relacionamento anterior que me deixou meio mal, então Entendi. eu estou trazendo isso comigo ainda para as outras relações, então eu não consigo me abrir porque, sei lá, pegar um exemplo clássico, né? Fui traído ou fui traída, Aí né? fica aquela- E aí você fica achando que qualquer pessoa Martelando, que vai, você possa encontrar, pode ser alguém que a qualquer momento pode te dar um tchau, porque não... Tem uma cliente ótima do Fadas, que eu atendi uma vez, que foi a pessoa mais sincera que eu conheci na minha vida, que é uma cliente novinha, novinha mesmo, uns 20 e pouquinhos anos, e aí ela perguntou lá de um cara que ela estava interessada, e aí o jogo era todo muito bom, né? E aí ela falou assim, tá, mas é pra sempre? Eu falei, mas cacete, né? O que é pra sempre? Né? Principalmente cacete pra uma pessoa que é novinha, né? Tipo assim, o que é pra sempre? Ela assim, pra sempre até eu enjoar. Eu falei, então não é pra sempre, né? Tipo assim, mas a sinceridade foi ótima, né? Tipo assim, é isso, eu posso me desistir e dar um pé na bunda de alguém, mas eu não pode ele dar um pé na minha bunda, porque aí vai mexer meu ego, vai lidar com a rejeição, não sei o que tudo mais. Então, quando essa questão de olhar pra sua verdade, é entender o que será que tem dentro de mim que não está permitindo que eu me relacione com outra pessoa. Porque é meio como sintonizar um rádio, sabe? Então, assim, você está ouvindo lá só uma música ruim, porque o rádio quebra. Cara, troca o botão e coloca na música boa, sabe? Entendi. Então, se você está sozinho e sai a letra TAV, você escolheu a letra TAV, procura qual é a sua verdade, porque, assim, é o último elo de ligação do mundo espiritual para o mundo material. Então, assim, dá para vir, né? Dá para manifestar, mas contanto que você seja verdadeiro com você mesmo. Às vezes não é nenhuma mudança, é só uma aceitação. Né? É olhar as coisas como elas são, né? Essa que é a grande questão. Porque a gente fala sempre, dentro desses processos oraculares, que é a coisa da gente viver em cima de expectativas, né? Ou medo da expectativa. Perfeito. Se você olha as coisas como elas verdadeiramente são, você tem uma transformação ali, né? Então, se você escolheu a letra 3, a terceira carta, né? Você tem a letra P. A letra P é a boca que fala, né? Então, assim, se você vive uma relação hoje, que ela esteja boa ou meio bicada, a letra P fala para você verbalizar, né? Colocar as coisas sempre com transparência. Então, olha, eu não estou feliz por causa disso, daquilo, outro. E não é só isso, né? Eu tenho uma cliente que ela contou de umas coisas bem abusivas, ela não tinha notado ainda que ela estava sendo abusada pelo namorado, que ela estava numa sofrência com o cara, que o cara meio tinha dado, vou ali na esquina e nunca mais voltou. E ela ainda sofrendo, querendo aquela situação. E quando a gente conversou, o jogo dela era péssimo nesse sentido, né? Que tipo assim, cara, mas que sujeito era esse que estava com você? E aí, a consulta foi ótima, ela terminou super bem. E aí, sei lá, um dia depois ela me procurou. E ela assim, Marcelo, as fichas foram caindo, né? E aí ela falou uma coisa importante, né? Assim, que era um cara que sempre tinha uma fala crítica para ela, né? Então assim, nossa, você fala muito, ou nossa, você é muito ansiosa. Sempre tinha uma história assim, né? E aí teve uma vez que ela perguntou para ele assim, cara, mas não tem nada de bom. E ele falou assim, mas não tô com você? Um mala, né? A pessoa não precisa jogar tarô para saber essa coisa, precisa só ter bom senso. Mas qual é a lição aqui? Se você tá com alguém, saiba elogiar. Não importa de estar casado 3 anos ou 20 anos, assim, nossa, Jess, você tá bonita hoje, né? Tá sexy, nossa, que maravilha, né? Sabe ter uma palavra, né? Tipo, nossa, você conduziu bem aquela situação, nossa, eu tô orgulhoso de você. Feliz. Né? Porque eu acho que tem que ter essa coisa dessa fala que enriquece, né? Que traz um preenchimento para as relações. Se você está insatisfeito, fala da sua insatisfação. E aí não é questão de falar, tipo, né, não é vomitar no outro, né, com raiva, não. Fala com clareza, fala com sabedoria, né? Tipo assim, olha, que é o que é mais difícil isso hoje, me né? incomoda, isso não tá legal, isso tá me machucando, da maneira que você tá. E vamos tentar acordar, porque pior é você ficar nessa coisa meio esquisita. Certo. Se você não tem ninguém, né? As cartas aqui estão até generosas, uma coisa bacana, porque a letra P é a letra que rege o planeta Vênus, né? E não deixa de ser uma promessa de trazer, né? De realizar. Mas, como a gente fala dessa boca que fala de comunicação, né? Então, o quanto você está se colocando no mundo, né? Assim, eu não tenho ninguém, mas eu não saio de casa. Mas vai namorar quem, então? Né? O faxineiro do prédio, né? O entregador de pizza, né? Então, vai no aplicativo ou procura circular, né? Vai fazer curso de alguma coisa, né? Então, procura na sua cidade, onde é que tem uma atividade onde, de repente, você possa encontrar outras pessoas da sua idade ou idade diferente.
sei, pode ser na igreja, pode ser na praça, vai fazer dança de salão, né? Quer pegar gente, vai pegar gente na dança de salão, coisa maravilha, né? Aproveita dançar, elabora, não sei o que, tudo mais, mexe na quadril, né? Que é para dar flexibilidade, e aí de repente vai que encontra alguém bacana lá, né? Então, é isso. 1, 2 e 3 como diagnóstico. Agora vamos ver 1, 2 e 3 como conselho, né? Se a gente está falando de amor e você pediu a carta 1, saiu o mago. A Laia falou assim, Marcelo, mostra as cartas. Eu não mostrei, então vamos lá. Ó, a carta 1, Vave. A carta 2, Tave. E a carta 3, P. Viu? Agora a Laia não briga mais comigo porque eu já apresentei tudo. E aí você quer saber qual é o conselho, né? Se você pedir um conselho 1, sai a carta do mago. Então assim, primeiro, mago, toma iniciativa, né? Assim, a batata está na sua mão. Às vezes a gente fica esperando que os outros façam, né? Não, vá atrás, realize. E uma coisa legal do mago é que o mago, você tem o louco, que traz aquela vareta, e lá no final da vareta tem lá uma trouxa, né? Que ele nem sabe o que ele está carregando na trouxa. Aí dizem que em algum momento ele para, enquanto uma mesinha dessa, ele abre a trouxa e ele descobre as suas ferramentas, né? Então ele descobre lá que tem a espada, né? O punhal, tem o cálice, tem a moeda, né? E o bastão, às vezes é o próprio bastão que está carregando a trouxa, ou então às vezes é um cetro, né? Uma varinha mágica. Mas esses objetos, esses 4 objetos que representam os 4 elementos, falam dos talentos. Então, assim, descubra qual é o seu talento. Não é assim, eu estou me sentindo super feio ou super feia, mas sim, descobre que você, de repente, é uma pessoa divertida, inteligente, né? Quais são as suas ferramentas de sedução? Né? Que recursos internos eu tenho para, de repente, ou melhorar o meu relacionamento ou para criar um relacionamento, né? O mago, né, ele tem a mão para cima e para baixo, é que ele está trazendo do universo para a manifestação do que ele quer. Então, assim, tá sem ninguém, saiu o mago, faz isso acontecer, né? Não reclama não, né? Tem aquele filme do milagre, aqui do Jim Carrey, né? Tipo assim, be a miracle, né? Seja você o milagre, não fica esperando, rezando para Deus fazer alguma coisa. Só Deus... ter uma ação, às vezes, só simplesinha. Tem gente passando fome, embora algumas pessoas digam que isso não exista, né? Mas tem gente passando fome, tem guerra, sabe? Deus está preocupado com outras coisas importantes. Então, assim, para você encontrar alguém, toma você uma atitude, vai lá, corre atrás, né? Realiza. Se você escolheu a carta 2 como conselho, como ação, saiu o 5 de espadas. O 5 de espadas é uma carta que fala de derrota. Mas aqui é importante trazer como conselho, você não se dá por derrotado, né? Eu gosto muito do Alquímico Tarô, que é um ferreiro, que ele está meio que consertando as espadas que foram utilizadas na guerra, né? Então, tipo assim, aquela vila já perdeu a batalha, mas agora o que resta fazer? Vamos acertar as espadas, vamos deixar tudo bonitinho, porque se tiver outra guerra, a gente está pronto, né? Então, a pessoa que saiu com o conselho 5 de espadas, ela tem que pensar qual o valor que ela dá para ela mesma. Ou porque ela passou em relações ruins, ela achar que assim, nunca vou ser feliz, toda relação vai ser essa coisa meio nhenhenhé, ou toda vez vou quebrar a cara de novo. Tem que sair desse lugar, né? Eu peguei lá nos guardados lá do Fadas, né? Tem um quartinho lá com 15 mil baralhos. Eu não trouxe o meu, e aí eu peguei o Universal do Oswald Wirth, né? Que na carta 5 tem esse olhão aqui em cima, né? Eu não sei o que efetivamente o autor diz, mas quando eu olho esse olho aqui no céu, é o olho de Deus, né? É o olho que tudo vê, é o olho que vê as coisas como elas verdadeiramente são. Então, se você por acaso já foi infeliz no amor, se teve algum desastre, para prestar atenção qual a sua parte nesse processo. Porque a gente sempre culpa o outro, né? Sim. Deu errado porque o outro é uma pessoa má. Não, mas olha para sua conta também nessa equação. A ideia da derrota é um fim, que você tem que olhar de um recomeço. Você vê dessa forma. Não considerar como se essa derrota... Porque às vezes essa derrota a pontinha do iceberg, o recomeço. O 5 de espadas é uma carta curiosa, porque às vezes não é nem a derrota em si, é o sentimento de derrota que tem. Então, por exemplo, eu atendi uma menina que ela se formou em Direito, e aí parece que na faculdade que ela estudou tinha um prêmio, ou pelo menos tinha um reconhecimento dos 5 melhores alunos da faculdade desde o começo ao fim.
Ela foi a quarta desses 5 melhores. E ainda assim ela não tem coragem de assumir o trabalho dela como advogada porque ela não se acha preparada, não se acha boa. Então assim, ela foi super boa, ela foi reconhecida como a 4º lugar e ainda assim ela se sente derrotada. Então assim, vamos olhar por que eu me sinto derrotado? Entendi. Onde é que está pegando essa situação? Porque a grande questão é... Hoje todo mundo canta todo mundo, né? Mas vamos colocar aqui num papel meio do homem que chega na mulher, né? Se eu achar que eu não tenho chance, né? Vou chegar lá para quê? Né? Nem chega, né? Porque você já vai achando que assim, vai dar errado. Então assim, acredito que mesmo que eu tenha dado errado antes, mas agora é um outro momento, né? Tipo, resetei a máquina. E agora? Né? Sim. Vai aquela pessoa lá e vê o que é. E aí o mais importante é aprenda com seus erros, aprenda com as suas derrotas. Não é ficar lamentando, chorando na cama, mas o que eu aprendi com essa experiência? E aí você vai em frente. Se você tirou como conselho a carta 3, temos os 5 de ouros. 5 de espadas, 5 de ouros, maravilha. 5 de ouros é uma carta que fala de pobreza. Mas qual é a questão que pega aqui? É o valor que você dá para você mesmo ou você mesma, né? Não sei quem está olhando aí do outro lado. O que você tem para oferecer para o outro? Será que você... O 5 de ouros às vezes é uma carta de carência, né? Eu só quero que me dê, eu quero, por favor, me ame. Mas o que você tem de amor para oferecer para o outro? Né? Quais são os seus valores, né? Às vezes é aquela pessoa que se olha no espelho e não se acha bonita, não se acha atraente, não se acha inteligente, não se acha, né? Eu tenho uma cliente que é linda, uma fadinha, né? E aí ela fala assim, porque homem nenhum olha pra mim. Eu falei, como nenhum homem olha pra você? Como é que pode isso, né? Não é, eu queria até que pedreiro me cantar, nem pedreiro me canta quando passa a frente da obra. Eu falei, cara, é impossível, né? Assim, mas é a pessoa que não se percebe, porque tem uma questão de uma baixa estima, que é uma coisa do 5 de ouros, que a pessoa precisa observar, né? Então, 3 diagnósticos, 3 conselhos. Espero que quem está acompanhando aí isso ressoe de alguma forma, né? Escreve aí nos comentários, né? Como é que isso soou para você. Depois eu dou uma olhada lá, né? Se tiver alguma coisa que eu puder de repente dar. Mas eu fiquei na dúvida disso aqui assim. Eu vou e comento em cima para responder. Tá legal? Prometo isso. Eu tô aqui em São Paulo e tô dando curso, né? Então não vou fazer isso de imediato, mas assim que eu voltar para a base eu dou uma olhada nisso e colaboro lá com o que puder dar uma lapidada. Certinho, Marcelo, muito, muito obrigada de novo. Adoramos sobre o amor, né? Que bom. Próxima vez a gente pergunta de outra coisa. Gente, a gente fica por aqui, tá bom? Beijo. Até. Tchau.